vídeo falando sobre então, isso. E aí? É. Que ele falou lá, né? Onde que eu vou usar a teoria de Pitágoras? Pra você ver como que a gente tá ferrado mesmo nessa vida, cara. Que é isso, Felipe Neto, cara? Cara, mas isso é interessante, assim. Essa do Felipe Neto, eu fiz um recorte lá e falei sobre isso no canal, porque teve um dia, não era sobre o teorema de Pitágoras, não, mas facilmente se aplicaria. Eu estava dando aula, na época quando eu estava dando aula em escolas presenciais e não estava por conta do universo narrado, e um aluno levantou a mão, estava dando aula de lançamento oblíquo, movimento de projéteis no campo gravitacional uniforme, deduzindo a equação de uma parábola, que era a trajetória e tal. Terceiro ano do ensino médio, o menino levantou a mão, professor, e fez a fatídica pergunta, né? Por que eu vou usar isso na minha vida? Eu parei e eu sempre levava a sério essa pergunta, porque pra mim, eu não me ofendo com ela de modo algum. Pra mim é meio que um aluno numa posição sincera de não ver sentido naquilo, né? Tipo, cara, não tô vendo sentido estudar isso. Tipo, só pra passar no vestibular, né? Tipo assim, pô, e eu acho que se o aluno não vê sentido naquilo, cara, é papel primordial do professor parar e tentar entender, assim, fazer com que faça sentido pra ele, né? Hoje, na verdade, eu entendo que um dos papéis mais importantes, se não o mais importante do professor, nesse contexto em que a informação tá tão fácil de ser acessada, é justamente despertar no aluno o interesse e a vontade de aprender. Aí eu lembro que eu pensei um pouquinho e tal, olhei pro quadro, olhei para aquelas equações matemáticas, olhei pra cara do menino e falei, cara, provavelmente esse menino nunca vai usar isso aqui na vida dele. Aí eu olhei pra cara dele e tal, falei, bicho, acho que pra nada. Aí eu pensei que ele ficou meio desanimado, falei, caceta, velho, eu tô usando esse aqui à toa. Aí eu falei assim, cara, se te serve de consolo, você sabe que semana que vem vai ter uma prova sobre isso, você precisa aprender isso pra passar no vestibular e tal, mas... Já tá bom, né? Aí eu falei assim, cara, não sei, não tem uma justificativa melhor. Eu lembro que esse negócio me incomodou pra caramba. Eu era novo, tinha uns 20 anos e tal, eu realmente não consegui pensar numa resposta satisfatória. Porque se eu falasse assim, cara, é passar na prova, pra mim essa é a resposta mais idiota de todas. Então não serve pra nada. Se serve só pra prova, pô, rasga essa prova, muda essa prova e cobra um negócio que serve pra mais do que isso, né? Aí eu falei, cara, serve pra passar no vestibular, então não serve pra nada. Eu fiquei vários meses incomodado com essa pergunta, até que um dia eu cheguei numa resposta satisfatória, mas aí eu já não tinha nem mais contato com esse aluno, que era assim, provavelmente, cara, boa parte dos estudantes, não só aquele aluno, não iam usar exatamente aquele conhecimento para nada na vida deles. Mas o ato de você se colocar para estudar aquilo, se forçar a entender aquilo, cara, aquilo ali vai abrindo a sua cabeça, né? Tem uma frase que pelo menos atribui a Einstein, não sei se é dele, né? Que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Acho que o caminho é esse, cara. O objetivo de estudar aquilo não é porque serve para alguma coisa, mas sim porque aquilo ali, de algum jeito, pode te possibilitar trilhar um caminho que te deixa mais inteligente, amplia a sua visão de mundo. Você tem uma visão mais matemática da natureza, você tem uma leitura mais profunda de algumas coisas. Por mais que você nunca use aquilo para nada, mas aquilo desenvolve uma leitura crítica, um senso crítico, de você possibilitar ver a natureza de um jeito diferente que muita gente não consegue. Eu acho que isso já vale muito. Então, que eu acho que é o negócio do teorema de Pitágoras, né? Por um lado, eu acho que essa visão do Felipe Neto é que, pô, ele nunca usou e muita gente nunca usou, mas não tem a ver com usar, não é sobre usar, porque se dane, não é para usar. Mas a grande parada é que do jeito que é feito na escola, parece que é só para você usar. Porque o que você faz? Pega o teorema de Pitágoras, faz uma lista com 30 exercícios, aplica em 30 triângulo retângulo. Porra, é para isso não, na verdade isso aqui é a parte idiota que você não vai precisar fazer, porque um computador faz essa conta muito mais rápido. O processo intelectual de entender o teorema de Pitágoras, o que aquilo significa, sobre geometria, sobre simetria, aquilo que é a parte interessante. E como na escola normalmente você faz... Ele chegou naquilo, né? Isso aí te leva a muito lugar grande, né? Mas como na escola normalmente você não faz essa parte e faz só essa, então acho que é bem comum as pessoas terem uma visão como essa dele, pô, não serviu pra nada, eu fiz 50 vezes o teorema de Pitágoras e, cara, mas é porque não era só fazer 50 vezes, né? Então eu até entendo essa posição dele, né? Porque eu na escola também, eu pensava isso e eu tive que amadurecer muito até sacar que, cara, pô, não tem a ver com você usar pra alguma coisa, né? Então, porque aí pra mim entra naquela grande questão, cara, que tem e que depois é porque é isso que tinha que ser colocado na escola desde sempre, né? E eu acho que não colocam, que é aquela diferença que tem entre o que é ciência básica, né? Ciência pura e a ciência aplicada. Porque, na verdade, o cara só quer saber da ciência aplicada. Mas o Felipe Neto, por exemplo, ele só grava os vídeos dele porque tem física ali pra caramba. Ele só fala naquele microfone dele lá porque é a física que está funcionando. Exato. A lente só captura ele porque é física. Só que ele aplica todo dia a física. Vamos pegar só a física, né? Nem vou falar do resto. Mas, então, para ele, talvez só faça sentido se tiver uma aplicação. Mas a base que está por trás, para o cara chegar e construir um microfone desse aqui, o quanto de pesquisa básica não teve que ser feita para chegar nisso aqui. Sim. Lógico que não é todo mundo que precisa saber, né? Que aqui tem um captador que funciona assim, assado, que liga, que tem uma diferença de potencial e pá. Você não precisa saber. Mas se você souber que
dentro disso aqui tem uma física funcionando, isso aí já ajuda pra caramba, não é? Sim, com certeza. E esse é um dilema muito interessante. Não sei o que você pensa sobre isso. Por exemplo, em matemática, tem uma discussão de como é que a matemática, de fato, ela surgiu. Então, Tem uma linha... matemática, antes de completar, tem aquela discussão se matemática é uma ciência ou é uma ferramenta, né? Uma ferramenta. Se ela foi inventada ou descoberta, Pô. né? Tem Não, isso essa aí, é né? legal, essa eu gosto. Nós vamos chegar nela ainda. A que eu ia propor é o seguinte: tem linhas de estudo que dizem que a matemática ela surgiu pela primeira vez, pelo menos dos registros que a gente tem, como Heródoto relata, né? Um homem ali e tal, bem na época bem antiga ali, no Rio Nilo, não sei o quê, e surgiu-se naturalmente o homem se organizando na necessidade de medir coisas, medir áreas, delimitar espaços e tal. Então surge-se nessa linha de raciocínio de um jeito prático. Cara, a gente precisa medir coisas, separar terras e não sei o quê e tal, a geometria surge desse jeito muito prático. Mas tem uma outra linha de raciocínio, que aí você vai pegar ali os pitagóricos, por exemplo, e tal. Cara, o que era matemática para aqueles caras? Era uma seita, quase que religiosa e tal. Na Academia de Platão tá escrito lá, não são admitidos ignorantes em geometria. Então, assim, para esses caras, era uma parada totalmente abstrata. Cara, que nós estamos usando a matemática para tentar entender o número pros pitagóricos era tipo o átomo, né? A coisa indivisível. Para eles, tudo se resumia ao número. Então, era uma matemática totalmente desconectada do pragmatismo, da vida útil, e totalmente conectada com um negócio meio metafísico, no sentido do que o cientista faz, né? Entender coisas que estão